nossos, ela é uma pessoa de Deus, ele é um homem de Deus. Como deve ser bom ter testificado através de outras pessoas sobre a nossa vida. E eu falei, meu Deus, olha que lindo, homens dos quais o mundo não era digno. E de quem são esses homens e por que eles não eram, que o mundo não era digno deles? Esse texto, ele vem falar sobre a fé. Por isso que eu falei que o pastor iniciou o culto falando, irmãos, tenham confiança. Ele fala sobre a fé. A fé ali fala de exemplos de fé, mostra testemunhos que foram inspiradores, que criam em quem lê como eu senti ali, né, com essa frase, uma expectativa ou um desejo de se parecer com esses homens, porque para isso que servem os testemunhos, para isso que Deus nos deixou escrito tantas testificações de pessoas das quais eram diferenciadas no meio daquele povo, daquela época. Então fala sobre a fé. O pastor falou, tenha confiança. O que é fé? Fé é crer, acreditar, é crer sem ver, é crer sem duvidar. A gente precisa ter uma fé. Aqui a irmã louvou o louvor de Lázaro, né? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ali no meio daquele povo não tinha ninguém que acreditava que isso era possível acontecer, mas Jesus fez. Então hoje, e eu falo assim que olha, hoje nós temos uma facilidade tremenda. Qual é a facilidade que nós temos hoje em dia? Nós temos isso aqui para nos ajudar. Porque aquele povo naquela época tinha alguns escritos, mas não tinham um compilado tão rico que nós temos nas mãos hoje. Hoje nós conhecemos testemunhos, nós conhecemos pessoas que venceram, nós conhecemos histórias de gigantes na fé que estão escritos deles, testificando deles, porque eles decidiram acreditar que Deus era capaz de fazer mesmo aquilo que eles não estavam conseguindo ver e nem entender. Então, o que Deus pede para mim e para você nessa noite? Olha, como é que está a sua fé? Como é que anda a minha fé, a sua fé? Qual que está aí a proporção? A Bíblia fala sobre fé pequena, sobre fé tímida, fala sobre fé como o tamanho da mostarda. Eu ia trazer, eu acabei esquecendo. Eu tenho um saquinho com umas sementinhas de mostarda e elas são minúsculas. E ali Jesus falou, olha, se você tiveres fé como esse grão, você vai ver coisas grandes, né? Falando nas minhas palavras. Então, a fé, como que é que está a minha fé? Porque fé tem vários estágios, vários tipos de fé. Qual é o estágio da minha fé? Qual é o estágio da sua fé? Como é que você está crendo no que está acontecendo na sua vida, naquilo que você não está conseguindo assimilar ou entender, ou que você está com dificuldade de vivenciar, ou que você está com dificuldade até mesmo muitas vezes de aceitar, porque às vezes acontecem certas coisas na vida da gente que a gente fala, não, comigo não. E eu já sou diferente, eu já falo, por que comigo não? Eu não sou diferente de ninguém, né? Os meus filhos costumam às vezes falar, nossa, mas a senhora, eu falei, mas onde é que está escrito que comigo não pode acontecer esse tipo de coisa? Não está. Então a gente passa, a palavra fala assim que o sol é para todos, irmãos, a chuva é para todos, o vento é para todos, então todos estamos suscetíveis. E ele começa ali em Hebreus 11 falando, olha, na minha versão está assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Nós esperamos uma coisa, nós desejamos algo e queremos acreditar, precisamos acreditar que Deus vai realizar, mas o mais difícil, eu acho que para o ser humano, é conseguir crer sem estar palpável, sem estar visível, sem ter uma expectativa de tempo, porque a gente tem um hábito assim de querer, mas isso, nossa, eu precisava isso para ontem. Né? Mas olha, isso aqui tem que acontecer até tal dia. E o trabalhar de Deus, ele não tem prazo limite, ele não tem
data de validade, ele não é limitado ao tempo como nós somos. E ali começa falando de Abel, fala da oferta de Abel, que a oferta dele foi aceita e a de Caim não foi. Mas o que tinha de especial na oferta de Abel? Foi uma oferta inteira. Ele entregou de dentro para fora, foi uma oferta que saiu de tudo. Ele deu aquilo, o melhor que ele tinha para dar, ele deu. O melhor dele ele entregou para o Senhor. E nós precisamos aprender a entregar a nossa oferta, o melhor da nossa oferta tem que vir de dentro para fora. Muitas vezes eu falo, Senhor, hoje, embora todas as vezes precisava ser assim, ou precisa ser assim, a minha oferta sou eu. A oferta do Senhor precisa ser eu, precisa ser você. Nós precisamos servir mais de oferta para o Senhor, do que como simples pessoas que vêm cultuar, como pessoas que vêm na igreja por vir, ou porque é dia de culto. Não, nós precisamos já se preparar dentro de casa e falar, Senhor, eu vou adorar o Senhor como oferta, a minha vida é oferta para o Senhor nessa noite. Nós precisamos aprender a servirmos de oferta para o Senhor. E nós estamos num tempo, numa era que nós queremos ser servidos do Senhor, mas nós não queremos, nós queremos nos servir do Senhor, mas nós não queremos ser o ser servido, ou entregar para Ele, ser para Ele a oferta agradável. Uma oferta agradável, como disse a irmã, que cheira suave às narinas do Senhor. E a oferta de Abel foi dessa forma, foi uma oferta que cheirou, que Deus se agradou, que foi com inteireza de coração. O pastor também falou aqui que o nosso coração é enganoso, e aquilo que a gente for fazer, tudo, a palavra fala assim, tudo que você for fazer, faça como se você fosse fazer para o Senhor. Então se tudo que a gente for fazer é para fazer como se fosse para o Senhor e não para homens, é para a gente fazer de todo o coração, de toda a nossa alma. É para fazer com tudo que a gente tem, com o melhor do nosso ser. Fala de Enoque. Irmãos, eu fiquei imaginando. Falei, eu não sei como era a aparência de Enoque, a Bíblia não fala como era o Enoque, mas eu imaginei assim, ele andando, e daí vem aquela enorme mão assim, porque fala que Deus tomou ele para si, foi arrebatado, não viu a morte, foi tirado em vida, e foi porque ele agradou a Deus. Eu falei, meu Deus, olha o tamanho da oferta da vida de Enoque, olha como a vida dele era a oferta a Deus, que foi tomado de tal forma que ninguém nunca mais viu, que não viu a morte. Olha os testemunhos que nós temos nesse capítulo, são exemplos de fé, exemplos de atitudes, exemplos de escolhas. Nós vemos Noé numa geração, vamos falar assim, perdida, numa geração, não está muito diferente nos dias de hoje, vamos falar depravada, numa geração depravada. Hoje a gente vê isso, a gente vê uma geração depravada, numa geração depravada. Agora vamos imaginar hoje, se isso não tivesse acontecido naquela época. Deus fala com Noé, constrói, faça assim, 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 deu metragem, deu como eram para seus compartimentos, constrói a arca. Imaginou uma pessoa passar 100 anos construindo um barco gigantesco, e as pessoas que estavam vendo aquilo, que estavam vendo ele construir aquela obra, ele deve ter sido zombado mesmo, porque naquela época ainda não tinha existido a chuva, eram vapores, eram gotículas, então não tinha, seria a primeira chuva, assim, chuva, né, pessoal? Se tiver errado, me corrija depois. Imagina você falar que vai acontecer algo que nunca havia acontecido, diante de pessoas incrédulas, diante de pessoas depravadas. Como que esse homem não deve ter sido zombado, como que ele não deve ter sido criticado, como que as pessoas não devem ter
né, zombado mesmo da cara dele, da obra que ele estava fazendo, mas ele fez por 100 anos. Aleluia. Ele fez, ele realizou, e está aqui como testemunho de que a chuva aconteceu e que a justiça do Senhor veio. Então, irmãos, é fé. Ele acreditou naquilo que Deus falou para ele por fé. Então é uma fé diferenciada que a gente vê nesse texto. É uma fé de acreditar, de saber, porque a gente ouve falar que Deus tem o poder de ressuscitar, que Deus tem o poder de fazer, que Deus pode fazer. Eu falo lá em casa assim, ó, Deus pode fazer tudo e qualquer coisa. Mas você crer, e ali você está vivenciando aquilo, e fazer e esperar que aquilo aconteça, eu acho que não é todo mundo que tem a estrutura para ter fé ali, a fé que precisa para ver acontecer. Então nós precisamos alimentar a nossa fé, exercitar a nossa fé. Fala de Abraão, que Deus vem, se apresenta para ele, um homem que o pai dele fazia ídolos. Deus fala para ele, olha, sai no meio da sua parentela e vai para onde eu vou te mandar, sem dar mapa, sem dar o GPS, sem dar o Google Mapas, sem dar endereço, número da casa, CEP, sem dar nada, simplesmente sai e vai. Gente, se a gente sair hoje em dia e falar, Deus me mandou sair, vão chamar a gente de louco, né, pastor? Deus me mandou sair, mas para onde você vai? Não sei. Mas ele foi e seguiu até onde Deus mandou, habitou em tendas e alcançou aquilo que ninguém alcançou, ser pai de muitas nações. Aí vemos Sara, mulher de Abraão, estéril. Aí a gente vê um casal idoso, né, um homem velho com uma mulher estéril, que foram pais de uma nação maior do que a areia da praia, maior do que as estrelas, da quantidade de estrelas no céu. Então assim, irmãos, foram pessoas que viveram, e pessoas comum. Vai falar que eles não tinham falhas? Tinham. Abel não fala nada sobre falhas, Enoque também não. Noé fala de quando ele construiu a vinha. Abraão, por 2 vezes, ele mentiu, saiu com a esposa em 2 locais diferentes, e era mentira, meia mentira, que na realidade ele é meio irmão de Sara, mas ele falou, olha, fala que você é minha irmã, não fala que eu sou sua esposa. Então ali o medo fez com que ele optasse por uma mentira por 2 vezes, quase que muito parecidas, por medo de pessoas. Então assim, tinha uma fé, mas também tinha a humanidade, também tinha a fragilidade, também tinham os seus temores, também tinham as suas dificuldades. Cada um de nós tem a nossa dificuldade. Uns têm dificuldade em acreditar em certas coisas, outros têm dificuldade em ser mais insistentes, outros, todo mundo tem a sua dificuldade. Aí a gente vê eles como pais de Isaac, a promessa que se tornou realidade. O filho de 2 idosos, de um homem velho com uma mulher estéril, nasceu, e dele veio Jacó, e Jacó é citado aqui, pai, né, das 12 tribos de Israel. Aí vem José, preso, vendido, escravo, e mesmo assim a Bíblia diz que Deus era com ele, e que tudo que ele fazia, Deus prosperava. Aonde ele se dispunha a colocar a mão dele, a trabalhar, a executar, Deus prosperava naquilo que ele trabalhava. Irmãos, eu acho que não tem nada mais, é que nem eu falei, como é bom, como é satisfatório a gente lutar e escutar e saber que, eu acho que o maior prêmio da nossa vida é saber que Deus é com a gente. Aleluia. Eu acho que não tem nada que pague isso. Olha, Deus é com você. Não tem nada que pague esse privilégio de Deus estar com a gente. Aí vem falar dos pais de Moisés, Joquebede e Anrão, que esconderam o filho por 3 meses, porque o faraó ia matar. Aí vem o próprio Moisés,
que não aceitou ser filho da filha de Faraó e escolheu o povo, e foi ele o escolhido para tirar o povo do Egito. Um homem que também falha de falhas. Jacó fala de falhas, Moisés fala das falhas, Jacó que fala que ele era enganador, né? Moisés, ele matou o Egito, escondeu na areia. A gente vai ver eles atravessando no deserto, e o momento que Deus fala para Moisés, fala com a rocha, em vez dele falar, ele estava irado, ele bateu nela. Então a Bíblia é um livro que fala das características, não somente da fé, das características de Deus, das características de Cristo. Ele fala das falhas humanas. Não esconde, a Bíblia não esconde falhas humanas, só que mostra para mim e para você que falha a gente tem como vencer. Mostra para nós que falhas, quando a gente entrega a vida para o Senhor, elas têm como ser transformadas, modificadas em atitudes de fé e atitudes que honram o nome do Senhor nessa terra. A gente vê, hoje a gente vive um evangelho ou um cristianismo que é o cristianismo que dá vitória, né? É só vitória. É o cristianismo que a pessoa não pode estar passando por aperto, não pode estar desempregada, não pode estar doente, não pode ter problemas. É uma fé vitoriosa. Hoje a gente vê a fé que não pode ter problemas. Só que a fé não funciona assim. E a gente vê isso na Escritura. Em nenhum momento Jesus falou para nós: olha, vocês vão ser um povo protegido, guardado, vocês não vão ter nenhum problema. Muito pelo contrário. E a gente vê isso através da vida de José, que nem eu falei, olha, Deus era com ele, mesmo Deus sendo com ele, ele foi preso, foi vendido, foi preso, foi escravo, foi cativo, para depois chegar lá. Só que a fé dele, ele alcançou a promessa que Deus tinha feito, que a família zombou, que ninguém acreditou, quando se prostravam, o sol e a lua se prostravam diante dele. Mas ele creu que Deus tinha algo diferenciado para a vida dele. E eu assim, o que eu acho interessante é que em nenhum momento a Bíblia fala que mostra que José murmurou. Não mostra que José murmurou, que ele reclamou, que ele saiu falando assim: eu estou cansado, eu não quero saber mais, eu não vou fazer mais nada. Eu não vejo isso. Pela fé, o povo de Israel passou o mar em seco. Pela fé, antes de passar o mar em seco, o povo de Israel aspergiu com sangue na porta, nos umbrais da porta, para que o filho, os primogênitos da casa não morressem. Pela fé, o povo atravessou o mar em seco. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó e as muralhas caíram. Pela fé, uma prostituta, por ter, olha, eu vejo assim, eu tento imaginar a cena na minha cabeça. Uma mulher prostituta falando para dois espias, dois homens enviados para espiar a terra, falando que entendia, e que assim, nas minhas palavras, que ela acreditava que o povo, que o Deus que guiava aquele povo era o Deus verdadeiro. Por acreditar que ele era o Deus verdadeiro, ela escondeu os espias e ainda fechou um negócio bem fechado com eles, soube negociar. Olha, protege eu e a minha casa. E olha, foi tão honrada que faz parte da genealogia de Jesus. Uma prostituta. Aqui fala dos juízes, Gideão, irmãos, eu falo, meu Deus é muito paciente com nós, porque primeiro molha, depois seca, Se você ler lá no livro de Juízes, quando ele pede prova para Deus, que era para ele realmente fazer o que Deus mandou ele fazer, primeiro molha, depois seca, e fica pedindo prova. Deus já tinha falado, vai lá e faz, é para você fazer. E aí ficou pedindo prova. Então eu acho que Deus é muito paciente com a gente. Baraque, um homem de guerra, que só aceitou sair na guerra se Débora fosse com ele. Falou: olha, eu vou, só se você for comigo. Um homem de guerra. Fala de Sansão. Sansão, irmãos, é um exemplo
maravilhoso de como a gente não deve brincar na vida da gente, de como a gente não deve brincar com pecado, de como a gente não deve brincar com coisas que desagradam a Deus, de como a gente deve levar uma vida sempre ponderando, sempre pesando na balança se vale ou se não vale a pena, o que Deus acha ou o que Deus não se agrada. Sempre, porque olha, a ruína dele foi os olhos, né? Quando ele fala para o pai dele, olha, quando ele viu a mulher, ele falou para o pai, ela encheu os meus olhos. Não é só o coração da gente que é enganoso, a aparência também nos engana. Os nossos olhos são enganados pelo aquilo que aparenta ser, porque a gente não tem poder de enxergar de dentro para fora, mas Deus não se engana. E ele brincou muito tempo, até que no final ainda Deus usou de misericórdia e deu uma nova chance para ele, onde ele se arrependeu ali cego, porque as consequências da brincadeira com o pecado foi agindo na vida dele, mas ele matou muita gente, mas morreu também, morreu junto. A gente vai ver Jefité, um juiz que é citado como um exemplo de fé, mas por isso que eu falei das falhas. A Bíblia não oculta as nossas falhas, as falhas dos homens. O pastor falou sobre pedir perdão, sobre se arrepender, né? no Salmo 32. As nossas falhas podem estar ocultas diante das pessoas, mas Deus ele enxerga. Deus ele enxerga. Jefité, ele foi um juiz, guerreou, ganhou a guerra, só que ele imprudentemente ele fez um voto e falou que quando ele voltasse para casa, a primeira coisa que ele visse na frente dele, ele ia sacrificar a Deus. E a primeira pessoa que apareceu na frente dele foi a filha dele, única filha que ele tinha. E mesmo ele fez um voto, isso a gente chama de voto de tolo, que não adianta, irmãos, votar algo que Deus não vai receber, que Deus não recebia sacrifícios humanos. Deus não recebe não esse tipo de sacrifício, de matar, de sacrifício através de pessoas. Deus não recebe esse tipo de sacrifício. Tanto que ele não deixou Abraão matar Isaac. Ele provou a fé de Abraão através da vida de Isaac, por ser o único filho, por ser o filho da promessa, por ser uma promessa que Deus tinha feito para eles, tinha realizado. Mas a hora que ele levantou o cutelo, o cordeiro estava lá, preparado para o sacrifício. Então Deus não deixou ele fazer isso com Isaac. Mas Jefité fez um voto de tolo e ele não teve a compreensão de entender e de nivelar. E naquela época, né, não tinha, era um juiz, depois outro juiz, aí acabava o juiz, o povo voltava a pecar, aí aparecia outro juiz e o povo obedecia, depois caía de novo, e era aquele queda, cai e levanta, como o pastor também falou nessa noite. O cai e levanta, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de cai e levanta. Precisa tomar cuidado com esse negócio de cai e levanta. Embora o cair é nosso, mas o levantar é de Deus, a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então eu falo assim, se eu estou de pé, se nós estamos de pé, vamos vigiar. Eu falo assim que eu posso aconselhar alguém que me procura e fala, olha, eu fiz isso, eu falo, está errado. Eu não julgo, eu não condeno, mas eu aconselho e falo, está errado. Porque eu não posso julgar e não vou condenar alguém por algo, porque a Bíblia é clara. Se você está em pé e você corre o risco de cair se você não vigiar. Então é preciso se manter de pé, irmãos. Porque a gente precisa, a gente vê, como eu falei, o tempo, a era hoje, é do Evangelho da Vitória, é da Igreja de Cristo vitoriosa. Não que a gente não seja vitorioso, mas olha o que esses homens passaram. A gente vai chegar ainda nesse versículo que eu li aqui, que a gente leu. O que fala desses homens? Por que o mundo não era digno deles? Pastor, eu não sei a hora. Até que horas mais ou menos? Esse vai ter adiantado. A gente termina às 9, mas eu esqueci de perguntar isso. E aí a gente vai ver aqui, então vamos ver aqui, ó. Pela fé, esses homens conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam bocas de leões, Daniel, apagaram chamas de fogo, os homens na fornalha que entraram lá e não se queimaram, governaram com justiça e receberam promessas,
fecharam boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, profeta Jeremias, a gente vai ver em Atos Estevão. Alguns foram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, profeta Isaías, e outros ainda mortos à espada. Se eu não me engano, não, Tiago foi decapitado, né, pastor? Mas não deixa de ser não deixa de ser uma espécie de espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, João Batista, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. A gente vê homens que foram torturados, a gente vê pessoas que morreram, Paulo foi morto, decapitado. Isaías, imagina, cerrado ao meio. A gente fala de um evangelho, a gente vê um evangelho hoje que não pode estar em doente, não pode ter prova, não pode ter isso, não pode ter aquilo, mas a gente vê pessoas que foram grandes homens de exemplo, de inspiração, de fé, que morreram de morte trágica, e hoje a gente acha que a gente não pode passar por certas coisas. A igreja precisa se preparar, porque, irmão, se a gente acha que hoje a igreja não pode passar por certas coisas, e o Espírito Santo ainda está na terra, e a igreja não foi arrebatada, o que vai ser daqueles que ficarem quando Jesus voltar, e aqueles que ficarem aqui, como que não vai ser? Como que não vai ser terrível? Se hoje a gente acha, eu acho assim que hoje a gente tem dificuldades, só que o povo tem se distraído muito com excesso de trabalho, com muito entretenimento, tem se distraído demais e perdido de foco aquilo que o pastor também já falou aqui nesta noite, que o alvo nosso não é nessa terra. A nossa cidade não é aqui. Não é aqui. Aqui fala de homens que não receberam tudo o que esperavam. Mas o que é que nós precisamos, irmãos? O medo maior precisa ser de ficar aqui, e não de morrer, e não de ir para Cristo. Mas hoje a gente vê pessoas que têm mais medo de morrer do que ficar nessa terra. E o maior medo é perder o alvo, é perder a direção, é perder o que Deus preparou para nós. Esse precisa ser o meu maior medo, esse precisa ser o seu maior medo. Esses homens aqui, se eles conseguiram, por que eles são exemplos de fé? Porque se eles conseguiram, é uma prova de que a gente também consegue. Se eles conseguiram vencer, se José conseguiu ser vendido, ser preso, ser escravo, e Deus ainda era com ele, a gente também consegue. A gente está livre, a gente não está preso, a gente não é escravo, a gente está tendo uma vida boa. Quem olhar para a nossa cara não vê que a gente está sendo muito sofrido, não. Né, pastor? Não está vendo no nosso rosto muito sofrimento, não. Então, eu acho que assim, a gente está vendo uma igreja que pensa ou que acha que o cristianismo ou a vida de fé da gente, ela não pode viver aflições. E o que Deus falou para mim, lendo esse texto, é que na hora da aflição, a nossa fé precisa ser resposta. Nós precisamos responder na hora da aflição com a fé. A nossa resposta tem que ser a fé, tendo fé, acreditando. E muitas vezes a gente vai precisar fazer como aquele pai que foi diante de Jesus e pediu para o filho dele ser curado. E Jesus falou para ele assim: você crê? Ele falou, e eu acho assim, a sinceridade, irmãos, eu falo assim, eu falo para ele, Senhor, o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo.
Tem coisas que eu ainda não sei a meu respeito, que o Senhor já sabe. Então aquilo que eu preciso saber de mim, ou que eu preciso enxergar, me mostra. E eu acho a sinceridade desse homem quando ele falou para Jesus: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ele quis dizer: olha, eu tenho fé, mas ela não é para tanto. Então a gente precisa ser mais sincero com Deus. Primeiro, sincero com a gente mesmo. Sincero com a gente mesmo. O pastor falou: eu estou passando pela parte da enfermidade. E eu falo, gente, o meu corpo está ruim, mas o meu espírito está bom. Eu acho que o ruim seria se fosse o contrário. O corpo está bom, o espírito está ruim. Então eu falo: o meu corpo está bom, mas o espírito está bom. Está no lugar certo. Olha, está ali, a flecha está atirada, está seguindo, continua indo em direção ao alvo, e é isso que a gente precisa fazer. Como a gente louva lá: se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele curar ou não curar. E quantas vezes acontecem coisas e a gente fala: mas Deus não fez, por que eu vou continuar se Deus não fez? Até agora Ele não fez nada. Quantas vezes a gente não escuta isso? Tem uma irmã na sede que ela questiona muito em relação quando a pessoa morre. Eu falo: minha filha, todo mundo está na fila, a gente só não sabe o número da nossa senha. Morrer todo mundo vai. Se Jesus não voltar para arrebatar todo mundo, mas todo dia Ele está voltando para alguém, para muitos. Todo dia Jesus está voltando para muita gente. Então a gente precisa, irmãos, saber naquilo que a gente crê. O pastor, foi louvado o hino aqui. O pastor falou: não é se preparar, é estar pronto. A nossa fé precisa ser a fé para subir. A fé que não olha a circunstância ao nosso redor, que não olha se tem, se não tem, se fez ou se não fez, se vai curar ou se não vai. Não interessa o que está acontecendo aqui. Nós precisamos ter uma fé que nada venha tirar ela de nós. O povo de Deus hoje precisa ter uma fé para que Deus faça o sobrenatural. Eu vejo muitas pessoas falam assim: mas Deus não faz mais o que fazia antes. Porque a gente não está crendo como o povo cria antes. Porque se a gente crê no sobrenatural, porque existe o sobrenatural, existe os milagres, existe os feitos de Deus, Ele ainda faz. Mas o povo quer crer só um pouquinho e que Deus faça um montão. E a nossa fé, irmãos, ela precisa ser perfeita. É uma fé que não tenha dimensão. Que o nosso desejo seja o desejo de ser arrebatado que nem Enoque, de agradar tanto a Deus, que Deus venha e tire ele daqui. Esse precisa ser o desejo do nosso coração. E a gente precisa tomar cuidado com a oscilação do cai, levanta, hoje eu creio, amanhã eu estou duvidando, hoje eu ponho na mão de Deus, amanhã eu vou lá e tiro. A gente precisa parar de fazer isso, a gente precisa ser constante. A constância precisa fazer parte da minha e da sua vida. Se a gente voltar um pouquinho no texto em Hebreus 10, fala assim: pois em breve virá aquele que está para vir. Nós estamos esperando, nós louvamos isso aqui. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. A gente cantou aqui hoje: olha, eu estou te esperando. Pois em breve virá, está em Hebreus 10, 37. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará, o meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, eu não me agradarei dele. Mas nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Nós somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Glória a Deus. Então, como o pastor falou no começo, tenha confiança. Deus está falando para nós: olha, na hora da tribulação, na hora da aflição, na hora da incredulidade, na hora da prova, na hora da prisão, na hora do aperto, na hora da dívida, na hora da morte, na hora do luto, na hora da enfermidade, na hora da dor, responda com a fé. Use a fé como resposta. Creia naquilo que ninguém pode acreditar, porque a gente está reagindo mais como aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus quando Ele mandou Lázaro ressuscitar.
do que como pessoas que têm fé, que crê num Deus e que serve um Deus que tem poder para fazer. Porque se as pessoas crescem, não se afastariam tanto, não abandonariam tanto, não largariam Jesus com tanta facilidade como tem sido nos dias atuais. É preciso crer, e na hora da dificuldade a gente precisa responder com a fé. Tenha a sua fé como resposta à dificuldade. A fé de Daniel fez com que ele não fosse devorado lá na cova. A fé dos 3 jovens, e uma fé tão genuína que não aceitaram se dobrar diante de uma estátua, fez com que eles fossem lançados na fornalha e que o 4º homem passeasse junto com eles. E eles saíram de lá. Quem jogou eles lá dentro da fornalha morreram. Os que estavam do lado de fora e jogaram eles morreram. Eles entraram lá e saíram de lá, tiveram a companhia de Deus, de Jesus lá dentro, saíram de lá e a roupa nem estava cheirando fumaça. Glória a Deus. Nós precisamos ter uma fé aprimorada, uma fé genuína e uma fé 100% entregada nas mãos do Senhor. Deus, Ele vai fazer, Ele tem poder para fazer. O mundo espiritual, o invisível, Ele pode realizar, mas nós precisamos melhorar a nossa qualidade e a maneira como nós cremos no poder e nos milagres e nos feitos que Deus pode fazer. Jesus, Ele pode todas as coisas. Creia sempre que o Deus que nós servimos, Ele pode fazer tudo ou qualquer coisa, se Ele quiser. E irmãos, eu sempre falo assim, às vezes as pessoas falavam assim para mim: vai lá não sei aonde, que não sei aonde tem dom de cura, vai lá não sei aonde. Eu falei: eu não vou em lugar nenhum, se Deus não mandar. Não vou. Porque a Bíblia é clara e fala que se no final dos tempos vai vir profetas que farão prodígios e maravilhas, eu não vou correr atrás de uma coisa que eu não sei nem de onde veio. Se Deus quiser me curar, Ele pode me curar em qualquer lugar, dentro de qualquer lugar, se Ele quiser fazer. Mas se Ele também não quiser fazer, eu falo assim, gente, Paulo recebeu 3 vezes o não de Deus, continuou com o espinho na carne e falou: olha, a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. É necessário que você tenha, que você passe por isso. Então, se Paulo recebeu 3 vezes o não de Deus, Moisés recebeu o não você não vai entrar na terra prometida. Lutou no meio do deserto, e quando foi para entrar na terra prometida, por causa de ter batido na rocha, ficou para fora, morreu, foi com o Senhor. Mas o desejo dele era ver a terra, que ele ficou lá, olha, trabalhando, lidando com aquele povo rebelde, para entrar na terra prometida. E ele não conseguiu entrar, por causa da ira, por causa de um momento, ele perdeu algo que era precioso. Mas ele recebeu o prêmio maior. Então, que nós tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com o nosso coração, com os nossos olhos, com o nosso modo de crer, com o nosso modo de viver, e que a nossa fé seja a resposta na hora da aflição, na hora da prova, porque se tem alguém que pode fazer, é o Deus que nós servimos. Amém, pastor? Eu quero agradecer a minha oportunidade, e olha, vamos continuar esperando, que eu e você possamos esperar no Senhor, e que nós possamos responder de acordo com o que Deus deseja que nós façamos em nome de Jesus. E que Ele seja honrado através da nossa vida, né? Porque que prazer e que alegria saber que esses homens de fé, que o mundo não era digno deles. Que eu e você vivamos dessa forma, de uma forma que agrada a Deus, e que a gente entenda que o mundo não é digno da nossa alma, que o mundo não é digno da nossa fé, que nós não podemos perder a nossa fé pelas coisas que acontecem nesse mundo, ou pelo que esse mundo pode vir a oferecer. Nós temos algo precioso, que valor nenhum paga, que é a salvação e a vida em Cristo. Preserve ela, cuide dela, confie no que Deus pode fazer, porque nós precisamos continuar esperando Ele voltar. Amém? As palmas exaltam o nome do Senhor. Palavra maravilhosa, né, irmãos? A diferença entre os cristãos
de antigamente é que eles eram perseguidos, continuavam firmes. Glória a A Deus. igreja crescia. A igreja que passa por uma aflição, uma tribulação, uma perseguição, é preparado. A gente quer mudar de igreja, aquilo lá não está dando certo, eu vou para outro. Fico imaginando, irmãos, o Oséias vivendo nos nossos dias. Deus falando assim para ele: toma uma mulher prostituta. Tenha filhos com ela. Hoje em dia viraria meme, sabe aquele meme? Vou nada. Vou nada. É, Deus. É. O Jonas vivendo no dia de hoje, irmão, vai lá em Nínive, no meio do povo assírio, um povo terrível. Vou nada. Então, irmãos, a diferença entre os antigos e o que a gente está passando no dia de hoje é que a gente dispersa. E eles continuaram firmes. Por isso entraram na galeria dos heróis da fé. Quero agradecer a nossa irmã Alessandra. Deus continua abençoando. As portas estão sempre abertas. Querendo estar com a gente, mora perto, é só dar uma ligação que a gente passa. Amém. Buscar a irmã e a irmã está conosco. Convida a igreja a se colocar em pé em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nessa noite, Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor já falou conosco, através da sua palavra, através dos louvores, meu Deus. Só nos deixou um gostinho a mais, meu Pai, de querer estar com o Senhor, de confiar, Senhor, que em meio a essas provações que nós passamos, nós precisamos, Senhor, continuar rumo ao alvo, até o dia da sua vinda, até o dia que o Senhor vai nos buscar. Senhor, continue, Senhor, guardando essa igreja. Senhor, nos dá um final de semana abençoado, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, continuar nos guardando, nos fortalecendo, Senhor, até o dia da sua vida, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada irmão, dá em paz e segurança para os seus lares, e que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, ver as suas mãos, Senhor, em cada detalhe, Senhor, do nosso caminhar nessa terra, em nome de Jesus. Estenda assim as suas mãos para cá. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sempre conosco. O mesmo Deus que nos trouxe também nos leve na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Meu irmão, está terminado em nome de Jesus. Não sai sem dar uma Glória a palavra. Deus.